Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, como vocês estão? Vamos dar início à nossa aula 4, de modo online. Então, vamos lá. Na semana passada, nós vimos raízes nordestinas e algumas paisagens do Nordeste, mas vimos mais paisagens da área litorânea, né, que são as mais conhecidas, as mais procuradas. Porém, vamos conhecer um pouco das paisagens do sertão, do nosso Nordeste? Vamos lá? Quem ouve falar no Nordeste geralmente tem duas imagens, né? Duas paisagens, quando não só uma que lhe vem à mente. Um lugar seco e pobre ou praias belíssimas, né? Mas será que a beleza do Nordeste está somente em sua área litorânea, nas praias? Vamos então conhecer um pouco das paisagens do sertão? Mas antes, vamos relembrar quais são os 9 estados que compõem a região Nordeste do Brasil: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí. Vamos começar conhecendo algumas paisagens do sertão da Bahia. Nessa imagem nós temos a hidrelétrica de Paulo Afonso. É o ponto de partida para um roteiro que vai até a foz do Rio São Francisco, né? Que deságua, que forma uma divisa natural entre Alagoas e Sergipe, né? E aí ele deságua no oceano. Temos também a região do Raso da Catarina, no sertão baiano. É famosa pelas personalidades que viveram no local e por ser muito seca. A área foi escolhida pelo rei do cangaço Lampião e seus comparsas para servir de esconderijo, né? Um local muito extenso, né? Essa região do Raso da Catarina. E agora as paisagens do sertão do Ceará. O Parque Geológico do Araripe, localizado no Ceará, é o primeiro parque geológico das Américas reconhecido pela Unesco. Certo? Mais uma imagem aí do parque, estendendo-se pela área de 6 municípios cearenses, que são Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri, e totalizando 3.796 km², o parque apresenta um vasto patrimônio biológico, geológico e paleontológico, ou seja, alguns achados, né, importantes para a paleontologia. Algumas paisagens do sertão do Maranhão. Olha só que local lindo. Essa imagem, eu peguei ela para vocês verem, né, com uma proporção de uma pessoa, né, para o local, para vocês terem uma ideia melhor. Então, onde é isso? Na verdade, o que é, né? É o Parque Nacional da Chapada das Mesas. É uma unidade de conservação que abrange 160.046 hectares do Cerrado, nos municípios de Carolina, Riachão, Estreito, localizado onde? No centro-sul do Maranhão. Uma outra imagem belíssima, né, de águas cristalinas, localizados aí nesse Parque Nacional da Chapada das Mesas, né? Um local muito lindo e turístico também. Paisagens do sertão de Pernambuco, né, nosso estado vizinho. Chegar a Petrolina, que é a cidade aí dessa foto, certo? Dessa imagem, município pernambucano, na divisa com a Bahia, é ver de perto um pedaço desenvolvido do sertão, fomentada pela agricultura, irrigada no Vale do São Francisco. Não só a cidade, mas toda a região é um verdadeiro oásis em meio à seca, certo? Ele fica nessa divisa aí com a Bahia e abrange também nessa partezinha assim do Vale do São Francisco, certo? Temos também esse local lindo que foi cenário do filme Árido Movie, né, em 2006. O Vale do Catimbaú é uma das maiores joias do interior de Pernambuco. Para percorrê-lo, é preciso contratar guia local, porque o risco é de se perder, de tão imenso que é esse local, né?
Então tem que ter um profissional, né, auxiliando para poder fazer, por exemplo, uma rota ecológica, né? Então, essas são algumas paisagens também do nosso Nordeste, né? Agora, paisagens do sertão da Paraíba. A Hollywood nordestina. Para os amantes de cinema, Cabaceiras, no sertão da Paraíba, é o destino perfeito. A cidade, famosa por ser cenário em mais de 20 filmes, tem até um letreiro para indicar Hollywood nordestina, né? Porque lá foi cenário de tantos filmes, 20, né? Que se tornou a Hollywood nordestina. Olha só, né? A cidade tem construções muito simpáticas e uma calmaria constante. Para os que querem mais, ainda há um lago com rochas de formato esférico e oval que intrigam a todos. A cidade está na Caatinga brasileira. Apresenta altas temperaturas durante o ano inteiro, da ordem dos 30 graus, e poucas chuvas também, né, que somam apenas 350 milímetros anualmente. Neste local, olha só que imagem belíssima, né? Tirada lá. Essa é uma paisagem muito linda do sertão lá da Paraíba, certo? Está localizada na Caatinga brasileira, né? A cidade. Então, a Caatinga ela é um bioma endêmico, ou seja, no mundo inteiro só existe no Brasil esse tipo de vegetação e mais especificamente no nosso Nordeste. Não existe em mais lugar nenhum, certo? E Caatinga significa mata ou floresta branca, né? Mata branca ou floresta branca do tupê, certo? Porque quando está na época de seca, a mata ela fica numa cor mais esbranquiçada, né? Então só existe no Nordeste do Brasil. Agora, paisagens do sertão do Rio Grande do Norte. O Castelo Zé dos Montes está localizado na Serra Tapuia, no município de Sítio Novo, no estado do Rio Grande do Norte. É considerado um cartão postal do município pela sua beleza exuberante, que contrasta com a paisagem das serras entre as quais ele está situado. Então, quem construiu esse castelo? Olha só que lindo, né? Foi um conhecido senhor, né? Mais conhecido como Zé dos Montes, certo? Então, ele passou 35 anos para poder construir aos pouquinhos esse castelo, com a aposentadoria dele, né? Então, foi um sonho dele, ele foi realizando, durou 35 anos, certo? Para construir. Muito lindo, né? Olha só que lindo. No sertão. Agora, no sertão do Piauí, algumas paisagens. O Parque Nacional Serra da Capivara ocupa 130 mil hectares e está situado no sertão do estado do Piauí, na região nordeste do Brasil. Em 1991, o parque foi inscrito pela Unesco na lista de Patrimônio Mundial pela importância dos seus sítios arqueológicos, né? Tem mais de 1.000 sítios arqueológicos. Até o ano de 2018, foram registrados mais de 1.000 sítios com pinturas e gravuras rupestres pré-históricas, indicando uma das maiores concentrações de sítios pré-históricos do mundo por quilômetro quadrado. Então, a gente pode ver nessa primeira imagem, né, a parte mais da vegetação e também o museu localizado aí, ó, nesse centro, né? Então, essa construção aí branquinha é um museu. E na outra imagem a gente pode perceber algumas gravuras, né? Aí um turista, certo? Ou pesquisador, né? Analisando essas pinturas, certo? Essas gravuras. Então tem a questão histórica também na nossa paisagem. Paisagens do sertão de Sergipe. São muitas as histórias que cercam a morte de Lampião, Maria Bonita e vários outros cangaceiros no dia 28 de julho de 1938, no local que ficou conhecido como Grota de Angicos. Ali, eles foram surpreendidos por uma volante, né, como eram chamados policiais na época, e os relatos são de uma batalha sangrenta que culminou com o extermínio de parte do bando
e a fuga de outra parte, né? Do bando de Lampião. Então, essa daí é uma das outras paisagens que a gente pode encontrar, por exemplo, em Sergipe, né? Tirando a questão do Rio São Francisco, que a gente já viu, que tem uma parte na Bahia, Pernambuco, e vamos ver também aqui em Alagoas. Então, de Sergipe eu quis destacar essa parte aí, certo? Do sertão. E agora vamos para as paisagens do sertão daqui de Alagoas. Vamos ter Piranhas, né? Bem lá no sertão, o Rio São Francisco também aí. Mirante do Talhado, Olho d'Água do Casado, que é vizinho também de Piranhas. Então, Rio São Francisco continua aí os cânions, né, do Rio São Francisco, que são esses paredões rochosos que a gente pode observar, né, ao entorno do rio. E temos também Delmiro Gouveia, também com os cânions, né, do Rio São Francisco. Então, que permeia, né, passa por essas cidades também. Olha só, são paisagens belíssimas. Vamos ter também o Mirante do Calvário em Água Branca, certo? Fica a 730 metros de altitude, né? Então, muito, muito alto. Com essa bela vista aí, ok? Vamos ter também o Morro do Craunã, Água Branca, que na aula passada eu coloquei uma foto que eu fui para uma aula de campo e subi esse morro também, certo? Uma vista muito linda. E aí nós vamos ter também o turismo arqueológico em Maravilha, né? Na cidade de Maravilha, aqui em Alagoas, no nosso sertão. Então tem esse turismo arqueológico, tem o museu arqueológico também, com os achados arqueológicos, certo? Na cidade de Maravilha. Então, são locais, né, que são diversas as paisagens que a gente tem no nosso Nordeste, né? E todas elas muito bonitas também, certo? A atividade eu vou passar para vocês no grupo do WhatsApp, ok? Então, a nossa aula fica por aqui e continua lá. Então, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.